A conscientização crescente do minúsculo lugar do homem no cosmo favoreceu o comprometimento do credo religioso. Na cristandade, podemos datar o início do declínio a partir de Copérnico. O processo foi lento, mas em 1611, John Donne lamuriava-se que a Terra havia se tornado um mero subúrbio do mundo e que a nova filosofia duvidava de tudo. E Francis Bacon, que ocasionalmente saudava bispos, proclamava a ciência como a religião do moderno homem emancipado. Naquela geração, a morte de Deus começou como uma divindade externa. Um efeito de tais dimensões provocou muitas causas para além da disseminação dos conhecimentos científico e histórico. Primeiro, a Reforma Protestante, que originalmente defendia o julgamento privado. Em seguida, a multidão de seitas protestantes e teologias conflitantes, cada uma apelando tanto para as Escrituras quanto para a razão. Depois, a maior crítica da Bíblia, expondo que aquela maravilhosa reunião de livros era um produto imperfeito de homens falíveis. Então, o movimento deísta na Inglaterra, que reduzia a religião a uma vaga crença em um Deus difícil de distinguir da natureza. E o aumento do conhecimento de outras religiões, cujos mitos, muitos deles pré-cristãos, eram estranhamente parecidos com as bases, supostamente factuais, da crença herdada. E a revelação protestante dos milagres católicos, a revelação deísta dos milagres bíblicos, a revelação geral das fraudes, inquisições e massacres na história da religião. Além disso, a substituição da agricultura, que levou homens à fé pelo renascimento anual da vida e pelo mistério do crescimento, pela indústria, em cujos galpões máquinas cantarolam sua ladainha e sugerem uma máquina do mundo. Acrescente o avanço arrojado da cultura, como em Bale, e da filosofia panteísta, como em Spinoza, o ataque maciço do iluminismo francês ao cristianismo, a revolta de Paris contra a Igreja durante a Revolução Francesa. Acrescente em nossos dias o abate indiscriminado de populações civis na Guerra Moderna. Finalmente, o incrível triunfo da tecnologia científica, que promete ao homem onipotência e destruição e desafia o comando divino dos céus. De certa forma, o cristianismo ofereceu um apoio contra si ao desenvolver em muitos cristãos um sentido de moral incapaz de tolerar o Deus vingador das teologias tradicionais. A ideia de inferno desapareceu do pensamento culto e também das homilias nos púlpitos. Os presbiterianos envergonharam-se da confissão de fé de Westminster, que os fizera acreditar que Deus havia criado bilhões de homens e mulheres, independentemente de suas virtudes ou de seus crimes, predestinados a ir para o inferno. Cristãos instruídos que visitavam a Capela Sistina ficavam chocados com a imagem de Cristo, de Michelangelo, lançando violentamente os pecadores a um inferno cujas chamas nunca se apagariam. Seria esse o Jesus gentil, calmo e pacífico que inspirou nossa juventude? Da mesma forma que o desenvolvimento moral dos gregos fez diminuir as crenças nas divindades competitivas e adúlteras do Olimpo, uma proporção da humanidade, escreveu Platão, não acredita na existência dos deuses. De modo que a ética cristã lentamente erodiu a teologia cristã. Cristo destruiu Jeová. A substituição do cristianismo por instituições seculares é o resultado crítico e culminante da Revolução Industrial. Que os Estados deveriam dispensar o apoio teológico é uma das muitas experiências cruciais que desconcertam nossas cabeças e perturbam nossos caminhos hoje. Leis que antes eram apresentadas como decretos de um Deus dito rei, agora nada mais são que mandamentos de homens que falham e erram. A educação, que era a terra sagrada dos padres inspirados por Deus, torna-se tarefa de homens e mulheres despojados de vestes teológicas e de admiração, que se baseiam na razão e na persuasão para civilizar jovens rebeldes que temem apenas a polícia e podem nunca vir a raciocinar de fato. As universidades, antes aliadas das igrejas, foram capturadas pelos homens de negócios e pelos cientistas. A propaganda do patriotismo, do capitalismo ou do comunismo consegue inculcar uma crença sobrenatural e um código moral. Dias santos cedem lugar a feriados. Teatros estão repletos mesmo aos domingos, e mesmo aos domingos as igrejas estão cheias só até a metade.
Nas famílias anglo-saxãs, a religião tornou-se um compromisso social e tem uma coloração protetora. Nas famílias americanas católicas, ela floresce. Nas classes altas e médias da França e da Itália, a religião é uma segunda característica sexual das fêmeas. Milhares de sinais indicam que o cristianismo está se submetendo ao mesmo declínio que abalou a religião da Grécia Antiga após a chegada dos sofistas e do iluminismo grego. O catolicismo sobrevive porque apela para a imaginação, para a esperança e para os sentidos, porque sua mitologia consola e ilumina a vida dos pobres e porque a fertilidade dos fiéis aos poucos ocupa as terras perdidas para a reforma. O catolicismo não conseguiu a adesão da comunidade intelectual e sofre contínuas deserções por causa do contato com a educação secular e com a literatura, mas consegue converter as almas cansadas das incertezas da razão e de outros esperançosos de que a Igreja possa impedir a desordem interna e a onda comunista. Se outra grande guerra devastasse a civilização ocidental, a destruição das cidades, a disseminação da pobreza e a desventura da ciência podem fazer da Igreja, como em 476, a única esperança e guia dos sobreviventes do cataclismo. Uma lição da história é que a religião tem muitas vidas e o hábito da ressurreição. Quantas vezes no passado Deus e a religião morreram e foram ressuscitados? Akenaton usou todos os poderes de Faraó para destruir a religião de Amon. Um ano depois de sua morte, a religião de Amon foi restabelecida. O ateísmo corria à solta na Índia na juventude de Buda, e o próprio Buda fundou uma religião sem um Deus. Após sua morte, o budismo desenvolveu-se como uma teologia complexa que abrange Deus, santos e o inferno. A filosofia, a ciência e a educação despovoaram o panteão grego, mas o vácuo deixado atraiu uma dúzia de fés orientais repleta de mitos ressurrecionais. Em 1793, em Paris, Hebert e Chalmette, interpretando Voltaire equivocadamente, criaram a seita estética da deusa da razão. Um ano mais tarde, Robespierre, temendo o caos e inspirado por Rousseau, fundou a seita do Ser Supremo. Em 1801, Napoleão, versado em história, assinou uma concordata com o Papa Pio VII, restaurando a Igreja Católica na França. A irreligião da Inglaterra do século XVIII desapareceu com o compromisso vitoriano com o cristianismo. O Estado passava a apoiar a Igreja Anglicana e as classes instruídas abafariam seu ceticismo a partir da tácita compreensão de que a Igreja aceitaria a subordinação ao Estado e o pastor seria apenas um servo do escudeiro. Nos Estados Unidos, o racionalismo dos pais fundadores abriu espaço para o revival da religião no século XIX. Puritanismo e paganismo, a repressão e a expressão dos sentidos e desejos alternam-se mutuamente na história. Geralmente, religião e puritanismo prevalecem nos períodos em que as leis são fracas e a moral tem de sustentar o fardo de manter a ordem social. Ceticismo e paganismo, outros fatores que se equivalem, avançam à medida que o poder de leis e governos permite o declínio da igreja, da família e da moral, sem basicamente colocar em perigo a estabilidade do Estado. Hoje em dia, a força do Estado uniu-se às forças supracitadas para afrouxar a fé e a moral e para permitir que o paganismo retome seu ritmo natural. Provavelmente, nossos excessos trarão outra reação. A desordem moral pode gerar um revival da religião. Os ateus podem, de novo, como na França depois de 1870, colocar seus filhos numa escola católica para lhes dar a disciplina da crença religiosa. Escute o apelo de Renan, agnóstico, em 1866. Deixe-nos usufruir da liberdade dos filhos de Deus, mas deixe-nos cuidar para que não nos tornemos cúmplices na diminuição da virtude que ameaçaria a sociedade se o cristianismo fosse fraco. O que faríamos sem ele? Se o racionalismo quer governar o mundo sem dar atenção às necessidades religiosas da alma, a experiência da Revolução Francesa nos ensina as consequências de tal erro. A história justifica a conclusão de Renan de que a religião é necessária para a moral, que uma ética natural é muito fraca para suportar a selvageria que se esconde sob a civilização e emerge em nossos sonhos, crimes e guerras? Joseph de Maistre respondeu: não sei como pode ser o coração de um malandro. Sei como é o coração de um homem honesto, e é terrível.
Não há exemplo significativo na história, antes de nossos dias, de uma sociedade que tenha tido sucesso na manutenção da moral sem a ajuda da religião. A França, os Estados Unidos e outros países divorciaram seus governos de todas as igrejas, mas tiveram ajuda da religião para a manutenção da ordem social. Apenas uns poucos países comunistas não só se separaram, como repudiaram sua ajuda, e talvez o sucesso aparente e provisório desta experiência na Rússia deva muito à aceitação do comunismo como religião, ou ópio, como diriam os céticos do povo, substituindo a igreja como vencedora, como vendedora de conforto e esperança. Se o regime socialista falhar em seus esforços para destruir a pobreza das massas, esta nova religião pode perder seu fervor e sua eficácia, e o Estado pode fechar os olhos para a retomada de crenças sobrenaturais com o auxílio do descontentamento. Enquanto houver pobreza, haverá deuses.